Olá, eu sou a professora Márcia Maciel e nós vamos para mais uma aula de Biologia da EJA Ensino Médio, nona etapa. Então vamos ver qual é o conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos ver Biologia, né? Citoplasma e suas organelas. Então a gente vai conhecer as células por dentro, né? O que elas têm dentro delas, como é que elas funcionam, quais são as organelas, o que cada uma faz, tá? E aí qualquer dúvida, perguntem no chat, nós temos professores de plantão para ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá. Temos aí no citoplasma e as organelas, né? Então o citoplasma é tudo que está dentro da célula. Tudo isso que está no interior da célula é o citoplasma. E aí as organelas ficam distribuídas dentro do citoplasma, tanto nas células que são chamadas de procariontes, quanto as células que são chamadas de eucariontes, tá? Lembrando que as células procariontes são as células que não possuem carioteca, que é o caso aqui do meu exemplo, que são as bactérias, tá? Então elas não têm a carioteca, não tem aquela membrana nuclear que fica guardando o material genético separado das outras organelas. Então essas são as procariontes, como no caso aqui das bactérias. As eucariontes são essas aqui, ó. Essas primeiras aqui que a gente está observando, que tem o núcleo, né, a carioteca, separando o material genético do restante das células, tá? Do restante das organelas, desculpa. Então a gente vê aí, olha só, nas células procariontes e eucariontes, todas elas possuem as organelas, que são pequenos órgãos que vão ajudar no funcionamento das células, tá bom? Então vamos ver aqui, olha só. O retículo endoplasmático rugoso, a gente vai ver cada um deles separadamente, tá? O retículo endoplasmático liso. Vemos aqui em laranja o complexo de Golgi. A membrana plasmática que vai ali delimitar o citoplasma, né, que vai dar o formato da célula. O peroxissoma, a gente já vai entender o que é cada um deles. A gente encontra vacúolos que estão aqui em verde, representando, e as mitocôndrias que estão em vermelho, tá? Então, tudo isso a gente vai encontrar também aqui na nossa célula procarionte, tá bom? E aí a gente observa as organelas que também estão dispostas no citoplasma, e aí elas vão ter um funcionamento igual a das células eucariontes. Então a gente vai ver cada uma delas. As organelas, né, atuam como pequenos órgãos dentro das células, como eu falei para vocês. Então cada célula ela é funcional. E aí várias células juntas formam um tecido específico que formam órgãos e aí formam organismos, tá? Então as células, cada uma funcionando especificamente ali para uma determinada função, né? Elas têm aí as organelas que vão atuar como pequenos órgãos e vão ter funções específicas. O citossol, que chamamos de citossol, é um líquido viscoso e semitransparente que fica aí dentro do citoplasma, onde as organelas vão estar ali imersas, tá? É o citossol. O citoesqueleto, ele é formado por tubos e filamentos de proteína, que vão definir a forma, né, das células e também vão permitir a realização de movimentos da célula, tá? Então, é o citoesqueleto, ele atua como se fosse mesmo um esqueleto da célula, tá certo? Então, aqui a gente vê um exemplo de célula animal e célula vegetal. E aí, qual é a diferença básica entre a célula animal e a célula vegetal? A célula vegetal, ela tem uma parede celular. Ela tem a membrana celular, a membrana plasmática, mas ela também tem a parede celular, que vai conferir ali uma proteção extra para aquela célula, né? Então, as células, as células vegetais, elas são mais enrijecidas, tá? Então, elas têm a parede celular ali ao redor na membrana plasmática, tá? Além disso, as células vegetais também têm grandes vacúolos, que a gente vai já entender para que servem esses vacúolos. Outra coisa também são os plastos, né, que são ali as organelas que fazem a fotossíntese, né, que é um processo realizado aí pelas plantas, né, na verdade pelos seres que são autotróficos, que realizam a fotossíntese, o que não acontece com a célula animal, tá bom? Então vamos começar a ver as organelas uma a uma.
primeira delas é o citoesqueleto. O citoesqueleto, ele vai conferir o movimento às células, além do formato das células também, tá? Então, ali acontece a ciclose, que é a movimentação contínua dos fluidos citoplasmáticos em consequência da contração de proteínas do citoesqueleto. Tá? Então, às vezes, as células precisam realizar esse movimento, né? No caso ali, para se multiplicar, né? Às vezes as células, para se multiplicarem, elas duplicam as suas organelas, duplicam seu tamanho, e aí em um determinado momento dessa multiplicação, o que vai acontecer é que essa célula vai se separar, tá? Ela vai ali se dividir em duas. E aí o que vai acontecer é que realiza-se um movimento, tudo isso ajudado ali pelo citoesqueleto. Então, tem esses filamentos, pequenos filamentos de proteína dentro das células que vão realizar esse movimento, tá? Além de que também as células vão poder realizar outros movimentos que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, o citoesqueleto vai ajudar nisso, a movimentação da célula e também vai dar o formato da célula juntamente com a membrana plasmática e, no caso das células vegetais, com a parede celular, tá bom? Então, vamos ver também um outro movimento que é interessante aí, que o citoesqueleto ajuda, que é o movimento ameboide. O movimento ameboide, que vai acontecer, é uma formação de pseudópodes. Pseudo quer dizer falso e podes quer dizer pés, tá? Então, o que acontece? As células, para elas se movimentarem, algumas, tá, gente? Não são todas, elas vão realizar esse movimento, né? Então, elas vão formando falsos pés, que é quando a membrana plasmática, olha só, ela faz esse formato aqui de ondinha, e aí esse formato aqui de falsos pés ajudam na movimentação dessa célula, tá bom? E aí isso vai acontecer muito com as amebas, por isso que é chamado de movimento ameboide, tá? As amebas, elas são formadas por uma única célula, tá? E aí elas precisam realizar um movimento para irem de um lado para o outro. E aí por isso que esse movimento é chamado de ameboide. Mas células dentro do nosso corpo também, algumas realizam esse movimento quando elas precisam se mudar de um lugar para outro, tá? Então, com a ajuda do citoesqueleto, ocorre esse movimento celular, tá? É um movimento que também vai ajudar no processo digestivo da célula. Então, o que acontece é que ele está englobando uma partícula que ele vai usar ali para alimentação, e aí ele envolveu essa partícula e está fazendo ali uma fagocitose, ele vai ingerir aquela partícula, tá? Então, o citoesqueleto ajuda nisso também, tá bom? A próxima organela que a gente vai observar são os centríolos. Olha só, os centríolos, eles não são envolvidos por membrana, como a gente pode observar aqui nessa representação dele. E aí eles vão atuar no processo de divisão celular. E aí eles estão ligados à organização do citoesqueleto e aos movimentos de flagelos e cílios, tá? Então, os centríolos, eles ficam aqui, olha, auxiliando o citoesqueleto na sua movimentação, tá? E aí, quando eu falo na movimentação em cílios e flagelos, né? Então, o que a gente vai ver é que algumas células, elas têm um formato diferente, como esse que a gente pode observar aqui, olha. Esse aqui é um tipo de bactéria, tá? E vocês podem ver que ele tem o que a gente chama de flagelo. E esse flagelo vai ajudar na movimentação dessa célula específica, tá? Ele também pode ter cílios, que são esses pequenos fragmentos aqui, olha, que também são utilizados para locomoção, tá? Então, o que acontece? Os cílios e flagelos são estruturas filamentosas móveis que projetam da superfície celular como se fossem pelos microscópicos. E eles têm a mesma estrutura interna e se originam de centríolos que vão migrar para a periferia da célula e crescerem, né? Elas vão crescer pelo alongamento dos seus microtúbulos. Então, isso também vai ajudar na movimentação de algumas células, tá certo? Outra organela que vamos observar são os ribossomos. Os ribossomos, eles têm aspectos de grânulos, então são esses pontinhos aqui que você vê nessa estrutura amarela, tá? E eles são formados a partir do RNA ribossômico
e são responsáveis pela produção de proteínas. Os ribossomos podem ser encontrados aderidos à superfície aqui do retículo endoplasmático rugoso, que é esse que a gente está vendo aqui, olha só, que ele está envolvendo o núcleo celular. Então, o retículo endoplasmático, ele está cheio de ribossomos, por isso que ele é chamado de rugoso. Quando ele não tem ribossomos, ele é chamado de retículo endoplasmático liso, tá certo? A outra organela que vamos observar são as mitocôndrias. Elas são encontradas em quase todas as células eucariotas, né? Animais, plantas, fungos e a maioria dos protistas, assim como os cloroplastos. Estas organelas possuem material genético próprio, tá? E aí a gente observa aqui uma fotomicrografia das mitocôndrias, né, que são encontradas aí em quase todas as células. E aí as funções das mitocôndrias são produzir energia, que é o ATP, a partir de processos metabólicos. E aqui a gente tem um esquema das mitocôndrias, lembrando que elas têm um material genético próprio, tá? A próxima organela vão ser os cloroplastos. Os cloroplastos eles são encontrados nas células das algas e das plantas. São organelas que apresentam uma cor verde em presença da clorofila, né? Então, por conta da clorofila, elas têm a coloração verde. Então, é no interior desses plastos, né, dessas organelas, que vai acontecer ali parte da fotossíntese, que é a produção do próprio alimento, tá? Que vai acontecer aí pelas algas e pelas plantas, ok? As outras organelas que vamos observar, elas são membranosas, tá? Então, elas são derivadas da membrana plasmática. E aí a gente tem aqui, olha só, o vacúolo, o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, mitocôndria, lisossomos, tá? Então, eles são derivados da membrana plasmática. Então, temos o retículo endoplasmático granuloso ou não granuloso, complexo de Golgi ou golgiense, lisossomos, peroxissomos e os vacúolos, tá? Então, todos eles são derivados da membrana plasmática, tá? Então, vamos ver aqui o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, pode ser chamado assim também, tá? Então, ele é chamado assim, como eu falei para vocês, porque ele tem ribossomos na sua superfície. E aí, como ele tem ribossomos, a função dele vai ser produção de proteínas, tá certo? Então, produz-se proteínas nos ribossomos, o retículo endoplasmático vai englobar essas proteínas quando houver necessidade, e aí houve ali a produção, né, e o empacotamento das proteínas, tá bom? Então, esse é o retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, também pode ser chamado. O retículo endoplasmático não granuloso ou não rugoso, ele tem a função de síntese de lipídios, contração muscular, liberação de glicose e desintoxicação das células. Então, o retículo endoplasmático não granuloso, ele não vai possuir os ribossomos, tá bom? Na sua superfície. O próximo é o complexo golgiense ou complexo de Golgi. Então, ele é um conjunto de bolsas achatadas e levemente curvadas. E aí ela atua basicamente no transporte das proteínas no interior da célula. Temos ainda os lisossomos, que são originários do aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi, né? Os lisossomos, eles são bolsinhas membranosas que vão conter as enzimas que vão digerir substâncias orgânicas, como a gente pode ver nessa imagem. São responsáveis pela digestão intracelular e a sua produção excessiva pode destruir uma célula por autodigestão. Então, em algum momento, a célula vai precisar realizar autodigestão, então os lisossomos vão liberar o seu interior, que tem enzimas digestivas, e vai acontecer a autodigestão das células, tá? A outra que a gente vai ver aí são os peroxissomos, que são organelas, né, que são membranosas também vão ter enzimas digestivas, que além de degradar aí gorduras e aminoácidos, o que vai acontecer é que eles possuem uma grande quantidade de enzima que é chamada de catalase, tá? Então, esses são os peroxissomos e essa é a diferença básica
dele para os lisossomos. Possuem essa enzima aqui, tá bom? E a outra organela que a gente vai observar são os vacúolos. Os vacúolos são mais abundantes nas células vegetais e a gente pode observar aí na imagem que ele está em azul dentro dessa célula vegetal, tá ok? E aqui a gente pode observar a nossa célula, né, com todas as organelas que a gente falou para vocês. Então, as células possuem todas essas organelas, cada uma tem sua função específica, desde as células ali de seres que são unicelulares, que têm apenas uma célula, até seres que têm 1 milhão de células, tá bom? Então, todas as organelas têm funções específicas que atendem aí o correto funcionamento do organismo como um todo. E agora a gente vai para a nossa dinâmica local interativa. As células da maioria das plantas não apresentam centríolo, tampouco apresentam estruturas como cílios e flagelos. Sabendo que a alga unicelular Chlamydomonas apresenta flagelo, espera-se observar a presença de centríolos em suas células? Então, justifique a sua resposta. Se quiserem colocar no chat, também fiquem à vontade e daqui a pouco a gente retorna para interagir.
Muito bem, aí tivemos a nossa questão de biologia. Espero que todos tenham conseguido responder, né? Obrigada aí pela participação de vocês no chat. E agora a gente vai para o nosso gabarito, né? Para a nossa resposta para essa questão. Então, a gente perguntou aí de vocês, né? Sobre essa alga unicelular, é a Chlamydomonas, que ela apresenta flagelo. Então, a gente observa ou não observa centríolos nas suas células? O que é que vocês acham? Então, a nossa resposta, vamos lá para o nosso gabarito. Uma das funções dos centríolos é originar cílios e flagelos. Então, por exemplo, se essa alga tem flagelo, então ela possui centríolos certamente, tá? Então, a Chlamydomonas, ela é uma alga verde unicelular, móvel de cerca de 10 micrômetros de diâmetro, que nada com esses dois flagelos que ela apresenta. Então, os flagelos aí são originários dos centríolos, assim como os cílios, como a gente pôde observar na nossa aula, tá bom? Então, parabéns aí para quem acertou, né? Falou ali que tinha centríolos nessas células. Então, os centríolos vão originar os cílios e os flagelos que vão ajudar na movimentação dessa alga, mas também de outras células que possuem ali os cílios e flagelos, tá bom? Então, obrigada pela participação de todos e aí a gente se vê na próxima aula.